Olá pessoal, meu nome é Marcelo Egea e esse é mais um vídeo da série The Leading Point, trazendo para você dicas sobre liderança e gestão de pessoas de um jeito fácil e descomplicado. Hoje falando sobre o poder do líder. Da onde vem a capacidade de influenciar e convencer pessoas dos líderes? É atribuída ao 33º presidente americano, Harry Truman, uma frase muito interessante. Perguntaram para ele, presidente, o que é um líder? E aí ele respondeu, líder é uma pessoa que é capaz de convencer outras a fazer o que elas não querem e ainda gostar. Bom, por trás de toda a piada que pode existir sobre essa frase, existe uma verdade. De fato, os líderes são capazes e têm a principal função de convencer as pessoas ou de fazer as pessoas avançarem para aquilo que elas têm medo de fazer, que elas não querem fazer, ou talvez que elas não imaginem a vantagem de fazer. Logicamente que isso tem que ser feito além do poder da autoridade formal. E por isso que a liderança é diferente de qualquer outro tipo de autoridade que a pessoa possa ter. Então, esse é o nosso tema de hoje. Descobrir, trazer para vocês da onde vem essa capacidade do líder de convencer e influenciar pessoas. Da onde vem o poder da liderança. Muito bem, vamos começar do princípio. Se a gente for olhar nos primórdios da civilização, os pequenos grupos, as pequenas formações humanas eram constituídas de pessoas que estavam ali buscando a sobrevivência. Obviamente que isso era um grande desafio, como é hoje, até hoje, só que naquela época o desafio era um pouco maior, porque as vidas delas estavam expostas e estavam em risco a todo momento. O homem estava exposto a todos os elementos da natureza, e isso, logicamente, é uma fonte de bastante insegurança e de ansiedade. É aí que nasce a ideia de que talvez essas pessoas buscassem em outras enxergar alguma segurança. Uma coisa interessante é que, analisando civilizações, né, e tribos em todas as partes do mundo, se descobriu que, dentre as histórias que se contam, né, as histórias que os povos criam, né, todas as lendas que eles criam, percebeu-se que a ideia da liderança estava presente em muitas delas, de maneira espontânea, ou seja, sem ter contato com nenhuma uma com as outras. Eram muito parecidas. A gente tem um nome para isso, a gente chama isso de arquétipo. O Gustav Jung, que foi discípulo do Freud, estudou isso bastante e isso significa que, de alguma maneira, dentro de nós existe algo, ao nascer, né, que já faz a gente pensar nessa ideia. A liderança é diferente do poder que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um cargo. Né? E essa é uma discussão longa e muito acalorada, muitas vezes, nos treinamentos que a gente faz. Qual é a diferença entre gestão e liderança? Bom, vamos lá. Quando a gente assume um cargo, uma função dentro de uma organização, a gente recebe um poder formal que emana do topo dessa organização. Então alguém lá nos contratou e nos deu a autoridade para falar em nome da empresa, lidar com os recursos que vão estar à nossa disposição, ou seja, esse é um poder formal. Na história humana, isso foi sendo desenvolvido e no século XX, no começo do século XX, começo do século passado, isso teve um grande crescimento quando as empresas, as organizações começaram a se desenvolver, né? Então o Fordismo e etc. E atingiu esse patamar que a gente tem hoje, ou seja, as organizações estão muito nas nossas vidas. Agora, a primeira organização formal, com uma estrutura rígida a surgir foi a Igreja Católica. Antes disso, logicamente, existiam reis, existiam os chefes de tribos, mas de alguma maneira reis, chefes de tribo, estavam sujeitos à escolha da população, ao poder formal. A igreja foi a primeira instituição que criou uma figura que tem uma autoridade independente das pessoas quererem ou não. Logicamente que as pessoas suportavam e davam apoio àquela instituição pela questão da religião, mas as pessoas que ocupavam esses cargos, não. Hoje, quando a gente faz, por exemplo, uma eleição majoritária, para prefeito, presidente, não importa, o que a gente está fazendo é transformar poder moral, que é o poder da liderança, em poder formal. A pessoa recebe um mandato de X anos e exerce esse mandato durante esse período, a não ser que cometa uma falha muito grande. E aí existem figuras como, por exemplo, a do impeachment, que a gente já usou aqui no Brasil algumas vezes.
Mas o poder moral é o que faz com que essas pessoas assumam essa função. Antigamente os reis eram muitas vezes depostos por causa dessa falta de apoio da população, né, os soberanos e tudo. Então os chefes de tribo sofreram isso também. O poder moral foi durante muitos anos o grande poder para conduzir pessoas dentro de agrupamentos humanos. Bom, dentro das organizações isso também é verdade hoje. Quando a gente assume um cargo, por exemplo, de supervisor, gestor, por exemplo, você deve ter algum cargo como esse, supervisor, gestor, diretor, líder, você recebe esse mandato, é um poder formal, mas você percebe, eu acho que já percebeu, né, que esse poder é um poder muito limitado. Ele não te dá a garantia de que as pessoas vão te obedecer ou vão atingir altos padrões de performance ou vão se arriscar para fazer coisas que elas têm medo de fazer para não se expor, para não colocar a imagem delas em risco. É aí que entra o poder moral, ou seja, a capacidade dos líderes de fazer as pessoas pensarem, por que não? Por que eu não posso fazer isso? É isso que é a capacidade de liderança, é o poder moral. Esse poder moral ele não vem de cima, ele vem de baixo. E é algo que se constrói todo dia, não é um mandato, por exemplo, que você tem indefinidamente. Né? É lógico que o teu cargo, né, pode, se você for demitido ou for transferido desse cargo que você ocupa hoje para um outro, você perde esse poder formal. Mesmo que você seja o dono da empresa, né, existe a possibilidade, por exemplo, de você vender a empresa, etc. Então, ou seja, o poder formal ele tem uma duração que é bem definida até que alguém diga, ó, acabou seu tempo, tchau. O poder moral, que é o poder da liderança, não. É um poder que você conquista todo dia das pessoas. E com cada pessoa existe um acordo de por que essa pessoa está te seguindo, por que ela te considera um líder ou uma líder boa, né? Que cumpre com o seu papel. Então, vamos pensar, o que está por trás exatamente desse fenômeno, né, que é essa capacidade de convencer as pessoas a fazerem o que elas não querem ainda gostarem, fazer as pessoas pensarem por que não e avançar naquilo que seria a zona de conforto dela, sair da zona de conforto dela. No fundo, esse é o grande ponto que justifica ou pelo qual a gente vai entender de onde vem o poder do líder. Se a liderança tem a ver com fazer as pessoas se arriscarem, saírem da zona de conforto, irem além daquilo que elas consideram o correto, sem usar o poder formal, ou seja, sem usar a autoridade, né, sem usar a força, isso significa que as pessoas escolhem fazer isso. Elas escolhem correr risco, elas escolhem sair da zona de conforto, elas escolhem trocar a ideia delas pela sua. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que uma pessoa consegue fazer a outra fazer o que ela não quer? Né? Bom, no fundo, o que está justificando tudo isso é a confiança. Estabelecer uma relação de confiança com as pessoas é a base da liderança. Eu até costumo dizer, né, quando alguém me convida para falar sobre liderança e diz assim, olha, Gé, você tem meia hora para falar, o assunto que eu vou falar é a confiança. É o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. Né? Confiança é aquele elemento que une as pessoas, que faz com que as pessoas deem um voto de confiança, deem um espaço, né, para você justificar e mostrar que você está certo. A confiança é aquilo que faz as pessoas se arriscarem umas pelas outras. Agora, tudo bem, dizer que liderança tem a ver com confiança, ou está baseado na confiança, é a mesma coisa que dizer que a maçã cai porque tem a força da gravidade. O Newton convenceu a gente durante muitos anos sobre isso, até que o Einstein justificou e explicou como isso acontecia. É isso que eu vou fazer aqui, eu vou te explicar como a questão da confiança acontece e como você pode, no dia a dia, usar isso para melhorar o seu poder de liderança ou, como você já sabe, a confiança que as pessoas têm em você. Então nós já sabemos, para que eu possa ser um líder melhor, eu tenho que criar relações de confiança com as pessoas. Como? Muito bem. Pare e pensa o que faz você confiar em alguém. Existem muitas questões importantes que fazem com que alguém confie na gente, né? Mas se a gente for listar, e eu faço esse exercício nos nossos cursos com os meus treinandos, né? Se a gente lista tudo isso, dá para dividir isso em 4 grandes categorias. A primeira categoria é
as pessoas confiam na gente pela nossa competência. Isso significa que a capacidade de realizar, a capacidade de explicar alguma coisa de um jeito fácil para que a pessoa chegue com uma dúvida e saia com uma solução. A nossa capacidade, a nossa história de sucessos anteriores faz com que as pessoas confiem na gente pela competência. Ou seja, a gente é capaz de realizar alguma coisa dentro de uma área específica. Veja, eu estou dizendo dentro de uma área específica, dentro de um contexto. Né? Isso não significa que a pessoa tem que ser competente em tudo, né, no mundo. Não, ela vai ser competente naquilo que as pessoas estão buscando para terem apoio. Dizem que a palavra líder vem na história, né, lá nos primórdios do alemão, que o líder era a pessoa que conduzia outras pessoas entre cidades ou entre lugarejos, passando por locais perigosos, uma floresta, por exemplo. Ou seja, o líder é aquele que guiava. Então, as pessoas colocavam a sua vida nas mãos do líder para guiá-las de uma cidade para outra. Ou seja, ele sabia como fazer, era a capacidade dele. E, logicamente, que como ele tinha mais êxito do que insucessos, as pessoas tinham confiança. Então, acreditavam, confiavam nele. Isso está presente hoje, né? Quando a gente olha para alguém e confia nela, independente dela ter um cargo ou não, a liderança independe de cargo, o que eu estou fazendo é olhando para essa pessoa e dizendo, essa pessoa pode me ajudar, pode diminuir o meu risco, ela pode fazer com que eu tenha mais sucesso. Então, fazer com que as pessoas se sintam assim, seguras nesse sentido pela competência, isso, significa confiar pela competência. Muito bem. A segunda questão que pode influenciar na confiança é o quanto as pessoas sentem que a gente se importa com elas. E a gente dá o nome de respeito a essa característica. Quando alguém olha para você, né, você líder, né, você chefe, né, você gestora, e diz assim, poxa, essa pessoa, né, essa mulher, ela realmente ela cuida da gente, né, ela presta atenção na gente. Ela valoriza a gente, ela se preocupa com a gente. Isso cria nas pessoas uma sensação de bem-estar, de segurança importante para as relações. Porque essa pessoa pode não saber tudo, mas ela se importa comigo. Então, o respeito, que é esse elemento que a gente está falando aqui, ele faz com que as pessoas tenham um conforto emocional. E, logicamente, que isso vai fazer com que elas aumentem a confiança que elas têm na gente. Né? O terceiro elemento é a ética. Ética é uma palavra complexa e muito perigosa também, né? Porque o que é ético para um pode não ser para um outro. Agora, isso é importante porque, de fato, isso acontece no dia a dia. Né? Ser líder é navegar no fio da navalha, porque você lida com pessoas de todos os tipos, podem ter culturas diferentes, inclusive de origens diferentes, e nem todos eles têm o mesmo padrão, seguem as mesmas regras que você, porque ética é uma questão que está muito relacionada da onde a gente veio, né, de que origem a gente teve, qual foi a educação que a gente teve, qual foi o povo, o lugar onde a gente nasceu e cresceu. Então, ética tem a ver, por exemplo, com você sentir ou alguém sentir que você é uma pessoa, como líder, uma pessoa justa. Que você toma decisões de uma maneira equilibrada. Que você é uma pessoa que ouve e dá espaço para todos. Que você segue alguns padrões éticos que naquela cultura, naquele lugar onde você está, é valorizado, porque isso muda de país para país. Se você é um líder que viaja e que convive com pessoas de outras nacionalidades, você já deve ter percebido isso. Então, confiança também vem daí, dessa percepção que as pessoas têm de que você é capaz de fazer isso. Respeitar padrões, ser justo, equilibrado na hora de tomar as decisões. A quarta fonte de confiança é a responsabilidade. As pessoas olham para você, gestora, líder, né, e procuram identificar se você é uma pessoa, por exemplo, que mantém a porta aberta, né, para ouvir, ou se é uma pessoa que está sempre ocupada, não consegue atender, as pessoas querem falar com você, não, estou ocupada, tem uma reunião, não, vamos falar depois, puxa, vou ter um call agora. Então,
esse é um elemento que tem a ver com a questão da responsabilidade. Também tem a ver a questão da organização, né? Então, por exemplo, pessoas que atrasam muito em reuniões, que não cumprem prazos, também são pessoas que vão falhar e vão corroer, né, o poder de confiança que elas podem gerar com a sua equipe ao fazer isso. Então, a responsabilidade tem a ver com organização, tem a ver com disponibilidade. Eu costumo dizer assim que a organização no tempo, às vezes, é até mais importante do que a organização física. Mas, sem dúvida, eu acho que você já deve ter percebido. Se você entra na sala de alguém que você não conhece e você vê uma bagunça danada nos papéis, você já fica com o pé atrás, certo? Muito bem. 4 pilares. Então, vamos lá. Competência, respeito, ética e responsabilidade. Na Acertotal, a gente tem um acrônimo para denominar isso, né, que é o CRER. É um acrônimo para ajudar a memorizar. Então, competência, respeito, ética e responsabilidade. CRER. Então, são essas 4 coisas que criam confiança. Muito bem. Para que nós estamos falando tudo isso? Para que você possa começar a pensar um pouco melhor no como esses elementos estão afetando o poder de confiança e, consequentemente, a liderança que você tem sobre a sua equipe. Então, se você chega à conclusão, por exemplo, que você não está conseguindo gerar confiança porque as pessoas não veem competência em você, ou seja, resolver problemas, eles não conhecem da sua história, né, de sucesso, você não tem muita paciência para explicar as coisas, né, para elas, então, desculpa, mas esse elemento já está comprometido. Então você pode chegar a essa conclusão e fazer alguma coisa a respeito. Então, dedicar mais tempo para ensinar as pessoas, orientá-las, tentar simplificar o trabalho. Isso aparece muito hoje em dia nas empresas, porque as empresas são muito complexas. Então, uma dos elementos importantes hoje é que o líder consiga simplificar as coisas, simplificar o trabalho, simplificar a rotina, né, para que as pessoas se sintam mais seguras. O segundo elemento, que é o respeito, também você pode chegar à conclusão de que você é uma pessoa que não pergunta, não sabe das pessoas, da sua equipe, não sabe como é que está a vida delas, não sabe como é que elas se sentem, nunca parou para almoçar com elas e perguntar, e aí, como é que estão as coisas, me conta. Né? Você está muito mais preocupado em falar o que tem que fazer do que ouvir o que as pessoas estão sentindo. Então, essa coisa desse contato humano tem a ver com o pilar do respeito. O terceiro pilar, que é o da ética, é fundamental também, ou seja, parar e entender e ouvir realmente, atentamente, o que as pessoas estão te dizendo. Se elas estão te trazendo dúvidas, questões, preocupações sobre o que elas têm medo, quais são as coisas que elas consideram certo e errado, essa palavra aparece muito em pessoas que valorizam esse pilar, que é o pilar da ética. Eu não acho isso certo, não acho isso correto, acho que a gente deveria fazer diferente, isso não é ético, ou seja, as pessoas dizem isso. Então pare e presta atenção, vê se você está ouvindo muito isso da sua equipe. E quarto, responsabilidade. Aí já é uma coisa assim que muitos de nós já fez a sua lição de casa, mas ainda assim tem dívidas para pagar. Ou seja, pessoas que atrasam muito em reuniões, não cumprem, desmarcam muito compromissos, pessoas desorganizadas em termos de papéis, de documentos, de arquivos, tudo isso gera um sinal de desconfiança nas pessoas. Muito bem, então 4 elementos para você parar e prestar atenção nas pessoas. O que elas estão valorizando, o que elas estão pedindo. Lógico que isso exige aquilo que a gente já falou no vídeo anterior. Se você está acompanhando os vídeos, você já viu, a gente falou de ouvir ativamente no vídeo anterior. É importante ouvir ativamente, porque se você ouve ativamente, você percebe que as pessoas estão pedindo isso. Por isso, de novo, né? Vou repetir aqui, ouvir ativamente é uma das habilidades mais importantes para qualquer líder. Agora, acabou? Não acabou. Não acabou pelo seguinte, cada um de nós tem uma preferência por alguns desses pilares, desses 4 elementos. Nem todos nós, por exemplo, vamos dizer, criamos confiança ou construímos confiança através da competência. Alguns de nós não vê neste pilar a coisa mais importante. Ao contrário,
Tem muitos de nós, alguns de nós valorizam, por exemplo, muito mais o relacionamento. Então é o respeito. Mas competência não é importante? Sim, é que na ordem das prioridades, para alguns, esse não é o mais importante. Mas como? Como? Porque as pessoas são diferentes. Tem gente, por exemplo, que valoriza muito o pilar responsabilidade, ou seja, a organização, se você é uma pessoa que está disponível para conversar, etc. Ou se você é uma pessoa ética, né, no sentido que nós estamos tratando aqui, né? Não estou dizendo que você seja desonesto, não, ou desonesta, não, estou dizendo que as pessoas às vezes te veem como uma pessoa que talvez não pondere muito bem antes de tomar uma decisão, coisa desse tipo, né? Ou seja, a ordem não é a mesma para todo mundo, mas quando eu, líder, tento lidar com essa questão, eu parto do princípio que sim. Por quê? Porque a nossa tendência é olhar o mundo pela nossa lente, nossos óculos, nossas lentes. Só que isso não funciona. Se você quer ser um bom líder, você tem que olhar com os olhos dos outros. Ou seja, olhando como cada uma da sua equipe vê, é que você vai poder ajustar e talvez atender algumas dessas expectativas. É um erro que a gente comete, achar que, né, a nossa verdade é igual à dos outros. Ou seja, competência é importante para todo mundo. Então essa ordem que eu coloquei, crer, né, do crer, competência, respeito, ética e responsabilidade, ela não necessariamente ocorre, eu estou indicando aqui uma ordem de prioridade, nada disso, né? Isso pode mudar muito. Tem pessoas que podem sim pautar a construção da confiança através da ética. Então, você está achando que simplesmente ser uma pessoa que responde perguntas, que atende, né, a demanda, que é eficiente, eficaz, que atinge os objetivos, é suficiente para construir confiança. Mas uma pessoa da sua equipe pode achar que não. E o pior, né, não é nem que ela acha, ela sente, ela nem sabe, é uma reação natural. Para ela, o mais importante seria que você parasse e pensasse. Imagina, alguns de nós têm um hábito, né, de ser muito veloz, muito rápido, decidir rápido. A gente acha o máximo. Para algumas pessoas isso é um horror. Ou seja, dá um sinal de que a gente não ponderou decisões. É isso que é lidar com o ser humano. Ou seja, é entender que os pontos de vista são diferentes. Tá? Então, a segunda coisa que eu sugiro, além de você ouvir, né, o que as pessoas realmente estão dizendo, quais são as palavras que estão saindo, realmente escutando profundamente, escutando ativamente aquilo que as pessoas estão dizendo, buscar compreender quais são as prioridades dela e como você está reagindo a isso. Então, por exemplo, se você percebe que por ser muito ágil, como eu falei agora, você está talvez não esteja mostrando para as pessoas que você se preocupa com elas ou que você não para ponderar suas decisões, é bom você mudar o seu comportamento. Então, mudar comportamento e adaptar-se às realidades, às diferentes demandas das pessoas, é uma obrigação de qualquer líder. Não, essa coisa da autenticidade, que nós vamos voltar a falar aqui num vídeo futuro, ela está na literatura da liderança muito forte, ela é muito perigosa, né? Ninguém está falando aqui para você deixar de ser quem você é. Porém, ao ser quem você é e você está perdendo o poder de liderança, como que o ser do jeito que você afeta a sua capacidade de liderança da sua equipe e da construção de confiança? Essa é a pergunta que você deve se fazer e todos os dias buscar adequar o teu comportamento dentro de limites que você considere corretos e éticos e justos e corretos para atender expectativas das pessoas. Porque sem construir confiança não existe liderança. Então, da onde vem todo esse poder, essa capacidade dos líderes, né, essa aura da liderança? Vem da capacidade de construir confiança. Ao longo dos próximos vídeos eu vou trazer outros elementos aqui que são muito importantes também para criar a imagem de líderes, principalmente quando você está falando de líderes de organizações, de grupos muito grandes. Adiantando já, dando um teaser aí dos próximos vídeos, por exemplo, a capacidade visionária, né? Capacidade visionária está descrita na literatura como um grande elemento de construção de confiança.
algumas, depois eu vou mostrar que se encaixa perfeitamente no modelo que eu acabei de trazer, sem problema nenhum, mas ela tem algo a mais que a gente como líder precisa se preocupar. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Acompanhe os nossos canais no YouTube, no Facebook e coloque lá as suas impressões, suas ideias, suas dúvidas para que a gente possa debater. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouco mais essa história da confiança e a gente vai falar um pouco mais sobre o que é realmente um comportamento racional e o que é um comportamento irracional. O quanto nós, como seres humanos e como líderes, temos que acreditar no racional ou levar em conta aquilo que é irracional e instintivo. Um grande abraço para você, uma ótima semana, a gente se vê na próxima. Tchau!